Amanhã, Celso, começa a contagem regressiva de semana, hein? Vão faltar 3 semanas para o campeonato mundial. Então, ele está convocado junto com o Darlan e o Wallace brigando aí pela posição de oposto na seleção masculina. Ele volta, né, à seleção depois de um longo período se recuperando de lesão. Vamos ouvir primeiro o áudio dele, Celso, aí depois você comenta? A gente tem um áudiozinho dele aqui falando sobre essa recuperação. Então, eu estou muito bem fisicamente. Agora, graças a Deus, estou 100%, não sinto dor, não sinto incômodo, me sinto confiante para poder saltar, treinar forte, com intensidade, com mudança de direção. E com relação à convocação para o Mundial, eu estou muito feliz também, ansioso para começar o campeonato logo. E me sinto mais bem preparado para esse campeonato agora do que eu estava para a Vienel, que foi começou há 2 meses atrás. Então, acredito que esse tempinho que eu fiquei fora dos treinos com a seleção na Vienel me deixou mais bem preparado para esse momento agora. É isso então, né, Celso? O Felipe Roque sofreu uma grave lesão nos ligamentos do joelho, passou um período grande em recuperação e agora está, segundo ele, 100% fisicamente para servir a seleção brasileira. Bom, vamos lá, vamos por partes, né, como diria, né, Jack o Estripador, vamos por pedaço, que a coisa fica mais fácil. Primeiro, olha a diferença do discurso do Roque para o discurso da Carol Gataz. Uma tomou um susto. Nossa, quando o Zé me ligou, eu não sabia o que, puxa, mas eu vou correr atrás. Bom, olha o Roque falando, né? Me preparei, fiz a cirurgia, estou pleno, tenho condições, venho treinado, não perdi tempo, mas tem aquela questão de fora de jogo, que a gente comentou já no início dessa semana aqui. Apesar de ter capacidade para estar na seleção, já esteve na seleção, é um jogador que está fora de ritmo também. Porém, ontem, o Neri colocou uma coisa muito mais tranquila. Olha, o Roque é um jogador que tem capacidade, se recuperou bem. Então, veja, são informações totalmente diferentes que até então a gente tinha tido da Carol. Então, se existia uma preocupação, nossa, mas o Roque vem, o Roque não vem, vai jogar, não vai jogar, pelo menos agora a gente sabe que ele está... Veja, ele afirmou isso, né? Eu estou em melhores condições do que há 2 meses atrás, no início da Liga das Nações. Bom, vamos acreditar nisso. Vamos acreditar que a nossa comissão técnica obteve as informações necessárias para poder convocá-lo novamente. Acreditar naquilo que o Neri falou ontem. Por sinal, parabéns, viu, Vanessa? Ontem, a escolha do Neri foi maravilhosa. Ele arrebentou. Quem perdeu, por favor, assista. Você já colocou para a entrevista de ontem para assistir ou não? Não, ela fica disponível aqui no nosso canal, ela fica disponível. Pronto, a gente vai liberar alguns trechos também lá no nosso Instagram, inclusive, viu, Celso e Golden Setters, na próxima semana vamos ter mais convidados, alguns já estão confirmados, mas eu conto para vocês semana que vem. Vou deixar esse suspensezinho. Nossa, que difícil falar. Fala, Celso, suspense no diminutivo. Suspensezinho. É que eu usei muito tempo o suspensório. Então eu acostumei com suspensezinho, suspensóriozinho. Então não tem problema. Bom, mas uma coisa, eu falei ontem, eu vou falar outra vez. A Vanessa está guardando essas entrevistas, esses convidados. Não sei quem são. Se é do voleibol, se é do handebol, se é do futebol americano. Ela não fala quem são. Não sei nem que idioma que eles falam. Né? Porque a Vanessa é assim, ela guarda a surpresa e ela guarda mesmo, tá? Mas com certeza absoluta, do nível que a gente teve ontem, a gente não pode... A nossa régua subiu, né? Agora o hábito é falar isso. E uma coisa que ontem, vou voltar, até para continuar falando sobre o Roque, né? Várias vezes o Neri falou uma palavra que até então pouca gente não tinha mais coragem de falar, coisa antiga, isso não existe. Lapidar. O lapidar. Não, nós temos que lapidar esse atleta, nós temos que lapidar a base. E o lapidar sempre foi uma coisa, pensando-se no diamante, ou pedra preciosa, que são aquelas que vêm brutas, suja de terra, cheio de impurezas, e você faz a lapidação, você limpa toda e faz o desenho que você quer. O trabalho do treinador, seja de base, seja das equipes de alto rendimento, é exatamente isso. Na base, você vai desenvolver todas as habilidades, porque normalmente quando esse atleta chegou, ele tem talento. Então, se ele tem talento, é o talento bruto, é a pedra preciosa
que precisa da limpeza para tirar a impureza, tirar os vícios, etc, etc, para ele virar um grande atleta. A partir do momento que ele passa por toda essa base e tem uma preocupação, ele chega no adulto, o que você vai se preocupar no adulto? Apenas com a tática. Isso, eu sempre bati nessa tecla. Quanto mais técnico, quanto mais fundamento o atleta possuir. E quando eu falo fundamento, não é apenas sacar bem, ou só atacar bem, não, é tudo. Eu vou fazer uma comparação, desculpa, aqui tá, Vanessa, que tem pessoal que vai me xingar, que eu sei. Quem não conhece, o Renan, quando jogava, ele era considerado o melhor atleta do mundo de voleibol. Sabe por quê? Ele fazia tudo bem. Teve até jogo de seleção que ele não houve inversão. A bola, se tivesse que ser levantada, ele estava na rede, entrava um outro atacante no fundo, e quando ele estava na rede, ele virava o levantador, se ele não tivesse condições de atacar. Então, imaginem se nós tivéssemos vários jogadores com essa habilidade. Fica muito mais fácil para você trabalhar a tática, porque você vai aliar as habilidades individuais com a tática coletiva. E voltando para o Roque, o depoimento do Neri ontem foi muito importante. Acho que para todo mundo deu uma... Opa, a coisa não está tão ruim. Mas agora me preocupa é com o Wallace. O Wallace é minha preocupação. Que não é um menino, não é um garoto, também estava de férias, né? Pescando, usando boné, sentado na beira da represa, porque o sossego dele é esse, ele adora sossego, né? Não sei se ele pesca, estou só chutando aqui. Mas o ritmo de jogo para um campeonato, como a Vanessa falou, já está assim, ó, toque-toque, é o campeonato que está aí. Então a gente precisa ter um cuidado maior e esperar que realmente tudo seja feito para que todos os atletas cheguem na melhor condição possível nesse campeonato mundial. Olha o comentário aqui, que interessante, do Danilo Santino. Lembrei do Alan, que também comentou que estava sem dores, tomara que faça, de fato, vários exames para que tudo dê certo. Pelo tom de voz do Felipe Roque, você percebe que ele está bem otimista, né, Celso? Olha, foi o que eu disse, comparando as duas entrevistas dos convocados que a gente não esperava que fossem convocados, né? No feminino e no masculino. Mas, olha, depois de tudo que o Neri, o depoimento que ele deu ontem, a confiança que ele tem no trabalho que é feito em toda uma base. E quando ele falou, o Roque se recuperou, o Roque está bem, ele já vem batendo, ele já vem fazendo, ele já vem usando do seu corpo, não vou dizer na plenitude, né, porque a gente não vê os treinamentos, mas se ele já está confiante em saltar, porque o saltar não é o grande problema. Eu sempre falei isso, o saltar não é o problema, é a queda. É o retorno. E quem fez ligamento tem esse receio. Porque a musculatura para saltar você tem, mas o suporte que você deve ter dessa musculatura na aterrissagem é que tem que ser muito bem trabalhado para não acontecer, por exemplo, o que aconteceu com o Alan, não foi nem no salto e nem na queda, foi na corrida. Todos lembram bem, ele estava começando o deslocamento para fazer o saque em suspensão e ele sentiu o que todo mundo fala que é a pedrada, que é o rompimento do tendão de Aquiles. Então, veja, é muito importante, mas eu acredito muito, não só na nossa comissão, mas também na nossa medicina. A medicina brasileira, juntamente com a fisioterapia, estão entre os melhores do mundo. O Marcos, acho que o Darlan vai rodar no story que a página da nossa rede fez. Apareceu... Não entendi, Marcos. Escreve de novo, por favor, a sua mensagem. Mas entre esses três opostos, Celso, temos Darlan, que jogou aí a Liga das Nações da metade para o final. Temos o Wallace, que já fez muito pela seleção brasileira, vem aí para dar um apoio, uma ajuda, mas como o Celso Bastos lembrou, é a mesma situação da Carol Gataz, né, Celso? Estava de folga, estava descansando, descanso muito merecido, aliás, porque esses atletas emendam há muito tempo seleção e clube, e aí é chamado de última hora. Acho que a situação dele é até pior, viu, Celso? Sabe por quê? O Mundial masculino é só daqui a 3 semanas. A Carol Gataz ainda tem mais um mês pela frente em relação ao Wallace para conseguir o condicionamento físico ideal. E temos Felipe Roque voltando de lesão. Também não sabemos como ele está performando depois dessa séria lesão que ele teve. Eu, quando entrei em contato com o assessor de imprensa do Vôlei Renata, para nos ajudar, né, a ter contato com o Felipe Roque, eu perguntei para o assessor, Lucas, como que está o Felipe Roque? Ele está bem? Sabe qual foi a resposta que eu recebi, Celso?
Ele está um animalzão, tá muito bem. Então, vamos lá, olha, já dá uma confiança maior, né? Eu sou da seguinte opinião, e como a gente vai falar depois da Sérvia, algumas coisas a gente tem que começar a aprender. E o Neri ontem falou uma coisa importantíssima. A gente já vem há um tempo, nas categorias de base, nos campeonatos internacionais, chegando em quarto, quinto, sexto, nono. Mas não é acaso, ele já deixou bem claro isso. Renovou-se, melhorou-se e nós tivemos uma parada no tempo, nos dois naipes. Eu vou dizer isso até com certa dor no coração, mas nos dois naipes, masculino e no feminino. Falando no masculino, poxa vida, então se nós estamos num período de renovação, apostando naqueles que estão aparecendo com vitalidade, com uma carreira ainda maior à frente, porque, desculpa, eu não lembro a idade que o Felipe Roque tem, ele está com o quê, 25, é isso? 26? Eu não lembro agora, Vanessa. O Darlan, novinho. Aí o Wallace já vem com histórico também de lesão, não agora nessa última. Também, vamos dizer que a Superliga dele não foi aquela que, nossa, jogou demais. Jogou bem, jogou aquilo que normalmente ele jogava um pouco abaixo. O que nós temos que pensar? O que eu gosto de pensar? O que eu senti ontem, que o Neri também gosta de pensar, tá? Hoje a nossa seleção precisa de sangue rejuvenescido. Quando eu falo sangue rejuvenescido, não é só pela idade, é por tudo que já passou. O Wallace falou, não quero jogar mais. Se ele atendeu ao chamado, foi uma coisa de, bom, vamos lá para ajudar. Eu tenho uma convicção, né? Dificilmente as nossas seleções serão campeãs. Eu tenho essa convicção. A gente torce porque a gente gosta, como o Neri falou ontem, vamos torcer, vamos todo mundo para cima, mas é uma coisa difícil. Se a gente tem essa consciência, se nós fazemos uma renovação, se nós fizermos uma procura maior e apostarmos no futuro, não seria melhor, já que estamos falando o tempo inteiro em renovar? Apostar num jogador que o Wallace tem todos os méritos, tá? Mas ele estava parado. E é um jogador, da mesma forma que a Carol Gataz, que a idade também pesa, você retornar de 2 meses praticamente sem fazer nada e se preparar em 3 semanas para um campeonato mundial. A grande preocupação é essa. O resultado, positivo ou negativo ou indiferente, é que tem que ser levado. O que a gente quer com isso? Nós perdemos uma Vienel. Não que perdemos o jogo, nós perdemos oportunidades de darmos rodagens para jogadores, de apresentarmos novos jogadores. Volto a falar da Kise. O Darlan teve a sua oportunidade, ele aproveitou, mas ele precisa jogar mais. Foi a primeira vez que ele viu aqueles monstros na frente, com um bloqueio que chega a 3,50 metros quase. E aqui no Brasil quase a gente não tem jogadores com isso. Mas ele vai encarar isso. Então, esse aprendizagem é muito importante para a gente desenvolver um atleta novo. O Wallace já passou por tudo isso. Eu não tenho as questões psicológicas do Wallace, a categoria que ele tem, sem problema. Mas será que ele aguenta o ritmo de jogo? A solicitação hoje de oposto é tanto quanto de um ponteiro. Às vezes até mais. Às vezes até mais. O oposto joga do que um ponteiro. E aí, como é que fica a situação? Agora, vamos acreditar que realmente os dois estejam em condições para que a nossa seleção esteja muito bem servida nessa posição também. O Luiz Neto mostra preocupação, hein? Quero ver quem vai entrar para segurar a marimba quando o Wallace não render. Eu coloquei agora uma enquete aqui, Celso e Golden Setters, no nosso chat, perguntando quem você acha que pode ser cortado entre os opostos da seleção masculina. Por enquanto, tá dando Felipe Roque, hein? Dando Felipe Roque com mais de 55%. Felipe Roque é um jogador que o Renan Dalzotto gosta bastante. Olha só, olha, ele já está lá em Saquarema, Celso Bastos. Quem diria que a gente ia ver o Wallace de volta a Saquarema, vestindo mais uma vez a camisa da seleção brasileira. Depois de Tóquio, ele anunciou a aposentadoria. Acho que é melhor até o jogador não anunciar, né? Deixar em aberto, porque depois precisa voltar, ou depois bate a vontade de voltar. E aí fica... Lembra da Fernanda Venturini, Celso, que anunciava a saída, voltava, anunciava a saída, voltava.
Lembro bem. Olha, eu vou falar sinceramente, o Wallace é um ídolo do voleibol brasileiro, serviços maravilhosos na nossa seleção, é um cara que é muito boa praça, né? Não tem tempo ruim, vamos tomar água, vamos tomar uma pinga, vamos, não tem tempo ruim. Bola curta, ele se vira, ele se vira. Mas já era um jogador, digamos, descartável. Ele já tinha sido descartado. Porque se eu tivesse a intenção mesmo de pensar no Mundial, o que eu faria? Vem cá, o Wallace, vamos participar da Liga das Nações? Vamos lá, né? Eu levo o Alan, levo você, e o Darlan fica lá e vai compondo o grupo, etc. Se acontecer alguma coisa, você vai estar lá e é uma presença muito útil. Não é só útil em termos de jogo, não só útil como tática, mas como pessoa. Uma pessoa que ganhou tudo. O Wallace ganhou tudo. Então, olha que legal você ter do lado, né? Você dormir na cama do lado, olha, o cara tem medalha de todas as cores. Olha que legal. Eu não tenho nenhuma medalhinha ainda, eu quero ter essa medalha. Agora, na atual conjuntura, é lógico que o Felipe Roque está sendo o mais votado para ser dispensado, porque veio de uma lesão e o Wallace é ídolo. Mas eu coloco o Wallace na mesma situação que a Carol Gataz. Eu não posso convocar ou trazer de volta 2 ícones no nosso voleibol atualmente para cortá-los. Porque se eu faço isso, eu queimo o meu filme e também exponho o jogador. Eu falo, poxa, mas você me chamou para me cortar depois? Eu saio de uma preparação para um campeonato, que é o Campeonato Mineiro, depois o Campeonato Mundial, depois o Campeonato Mundial Interclubes, depois Superliga, e agora eu faço toda uma correria e eu sou cortado? É um dilema muito, por isso que eu já disse anteriormente. Eu preferiria... Porque imagina assim, ó, o Darlan joga a liga. Aí vem o Felipe Roque, de repente, como disse o assessor, animalzão. O mano tá dando nela. A bola tá ficando chata. Entende? E aí o que eu faço agora? Eu vou estar por meritocracia... Ou porque, puxa, eu convidei o cara de volta e agora... É uma situação... Eu vejo uma linha muito complicada nessa reconvocação, vamos chamar assim, do Wallace. Nesse caso, deixa eu só ler a mensagem do Danilo. Eu acho que o Wallace pode ir para ajudar em alguns jogos decisivos, não contra um time considerado mais fraco. Já vamos debater sobre isso, Danilo. Mas nesse caso, Celso, na verdade, o Wallace nem voltaria mais à seleção, né? Ele voltou em razão aí, infelizmente, da lesão do Alan. Nesse caso, o Wallace fez uma boa Superliga pelo Sada Cruzeiro. Acho que ainda, junto com o Alan, são os dois nossos, Wallace e Alan, são os nossos 2 melhores opostos. Talvez seja o caso, como o Danilo comentou aqui, de usá-lo de forma estratégica. Vou colocar o Wallace para jogar contra o Catar? Não precisa, talvez, né? Ou será que preciso colocá-lo para ele ganhar ritmo? Como que você usaria o Wallace, Celso Bastos, no Campeonato Mundial? Lembrando que o Mundial começa daqui a 3 semanas. Você já deu uma pista, né? Eu vou levar um cracaço de bola para jogar com o Catar? Não. Ele vai jogar naquela partida aqui. E se? O e se? Né? A gente nem fala e se, né? A gente fala e se? E se não vira? Vamos lembrar, o ano passado, nos Jogos Olímpicos, virou. E olha, participou de todo o ciclo, participou de tudo, foi campeão da Vienel, tal. Virou. É isso que eu penso, sabe, Vanessa? Eu sou, nesse ponto, eu penso muito como o Neri também. Por isso que eu gostei muito da entrevista com ele ontem. Se é para eu ser 4º lugar, com um monte de jogadores em fim de carreira, e eu posso ser 4º lugar, com um monte de jogador em início de carreira, que pode render muito mais lá na frente, onde que eu vou apostar? Você ter um ou outro que segure ali a onda, já temos o Lucão. Para mim, o Lucão não será titular. Para mim, não será titular. Então, o Lucão já está lá. Nós já temos o Leal jogando 3/4 de bomba. Ele não está jogando o total que ele pode. Levamos também como oposto. Eu acho que está na hora de ter a coragem. Ter a coragem mesmo. De falar, eu vou comprar essa briga.
as pessoas vão falar, mas o Wallace. Então, mas tudo bem. É uma questão de sentir no treinamento. Volto a dizer, chamo 3. Os 2 mais novos estão no mesmo nível ou melhor, como é que eu vou fazer com aquele que eu falei, por favor, volta para a seleção que eu preciso de você? Essa que é a questão que tem que ser muito bem pensado. E aí cabe a comissão técnica, a nós aqui, só analisarmos depois da escolha e com os jogos acontecendo. Olha, Celso, eu penso um pouquinho diferente, viu? Pela Superliga que o Wallace fez, eu acho assim, que ele ainda pode contribuir bastante com a seleção brasileira. Você lembrou bem, ninguém rendeu lá nos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas o Wallace vem de uma boa Superliga, nessa necessidade que a gente não tem o Alan, né, o oposto principal da seleção, acho que ele pode fazer bem a seleção brasileira. Eu levaria o Wallace para o Campeonato Mundial. Vamos mudar de assunto, Celso Bastos? Vamos falar de Sérvia, porque aí Você falou que vamos, lógico. Eu sou louco de falar que não. Vamos embora. Mais alguma coisa a acrescentar sobre esse assunto Wallace, Felipe Roque e Darlan? A única coisa que eu posso colocar assim, até não para a gente polemizar, mas para pensarmos, né? Você ontem ainda perguntou para o Neri. Neri, a nossa Superliga esse ano foi um nível técnico um pouco abaixo, etc, etc. E o que acontece? Na posição em que normalmente o Wallace ataca, quem é que é um grande bloqueador que nós temos hoje no voleibol brasileiro? É isso que essa que é a relação. Porque senão, vamos chamar o Visotto também, com 40 anos, né? Bloqueia alto, ataca, e aí? É uma coisa... Poxa, vamos trazer o William de volta. Porque todo mundo reclamou do Bruninho, todo mundo lembra. É um pensamento. Gosto muito do Wallace. O Wallace nos deu muitas alegrias. Mas às vezes eu fico pensando, não que o passado ele é interessante para a gente estudar o que nós fizemos ou não fizemos e novas estratégias no presente e para o futuro. Então é isso que eu fico pensando. Mas que é uma pessoa que vai colaborar muito com a seleção, isso eu não tenho dúvida nenhuma. A gente lembra, né, Celso, que logo após o fim dos Jogos Olímpicos de Tóquio, quando o Brasil tinha terminado em 4º lugar, uma campanha decepcionante para muita gente que esperava a seleção pelo menos em cima do pódio, a gente lembra que, acho que a maioria dos brasileiros, se a gente tivesse feito uma enquete naquele momento, não me lembro se fizemos, acho que a maioria teria falado Wallace já deu na seleção, que é o que os torcedores falam, né? Já deu, não precisa mais, vamos olhar para o futuro. Só que diante do atual cenário, diante de tantos problemas que estamos enfrentando, e pela Superliga que o Wallace fez, como você lembrou muito bem, foi uma Superliga de um nível técnico mais baixo, pouca competitividade tivemos nessa última Superliga masculina. O Wallace se sobressaiu. Vamos ver agora, voltando aí ao cenário internacional.